Neste encontro, nós procuraremos responder por que as profecias mediúnicas identificam o século XXI como o período psicológico descrito com os rótulos de final dos tempos, juízo final, Armagedon, separação do joio do trigo, separação dos esquerdistas dos direitistas do Cristo, Apocalipse, etc. São vários rótulos tentando, do ponto de vista das profecias, identificar este momento. Mas o que isto quer dizer? Onde isso está documentado? O que disseram sobre estes tempos do fim, ou fim dos tempos, os profetas do Antigo e do Novo Testamento, ou Nostradamus, ou Allan Kardec, ou Chico Xavier, ou Divaldo Pereira Franco, ou espíritos do nível que nós todos conhecemos, como Emmanuel, como Ramatiz, como Miramês e dezenas de tantos outros. É sobre isto que nós vamos conversar a partir de agora. Reafirmamos que, embora radicalmente diferentes as previsões científicas, objetivas, matemáticas e as profecias apocalípticas, subjetivas, mediúnicas, elas convergem ambas para a grave visão dos acontecimentos que marcarão o nosso mundo nas próximas décadas. Previsões e profecias são acontecimentos possíveis, mas não determinados. Podem ou não acontecer. Como estamos falando do século XXI, vejam, restam apenas mais 80 anos para que tudo isto se confirme. Oxalá, não. Porém, nós podemos apenas fazer a análise do que estamos lendo e pesquisando em toda esta bibliografia. Nos próximos 50 anos, cada vez mais nós observaremos, estamos em 2019, nós observaremos comoções de natureza física, distúrbios psicológicos, ondas de violência, crises de depressão. Todavia, as maiores perturbações, segundo a espiritualidade, serão causadas pelo homem e não pela natureza. Isto é, serão mais morais e sociais do que físicas. Tais transformações terão a finalidade de higienizar a psicosfera do nosso planeta e aumentar sua frequência vibratória para o desenvolvimento de uma nova consciência ética. Será o fim do homem velho, individualista, materialista, e o surgimento do homem novo, solidário, espiritualizado, enfim, será o início de uma civilização crística que abrigue fraternalmente homens e mulheres do bem, sejam eles espíritas, cristãos, budistas, islâmicos, judeus, muçulmanos, umbandistas, não importa. Não haverá uma unificação, haverá uma convergência de ideais em torno do bem. Jesus será a nossa bússola. E é ele quem está pilotando esta nave espacial chamada Terra até chegarmos a um porto seguro. Lembrem-se das palavras dele: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Lembram-se? Isso está no Evangelho de João 14:16. Então, ele está no comando deste processo todo. Mas estamos falando de profecias. E a mais dramática das profecias afirma que até o final deste século XXI, em data que ninguém pode precisar, será visível a olho nu um planeta cuja órbita oblíqua sobre o eixo imaginário da Terra tangenciará um ângulo externo do sistema solar, ao norte, denominado Absinto por João Evangelista. Este planeta, em sua órbita de 6.666 anos, ele se aproximará da Terra tanto quanto nunca antes havia se aproximado. Sua poderosa influência magnética, somada às coordenadas de força que cruzam o sistema solar, se fará sentir progressivamente, não radicalmente, progressivamente, até que o eixo terráqueo esteja totalmente verticalizado, quando então este planeta se terá distanciado do nosso, este planeta chamado Absinto. A atual inclinação ou inversão de 23 e 30 graus da Terra sobre o seu eixo imaginário ocorreu há aproximadamente 26 mil anos durante a submersão
da maior parte da Atlântida, que foi um grande continente situado entre os Estados Unidos e o continente e o norte da África. Daí o nome Oceano Atlântico. Como consequência deste acontecimento, emergiram dos oceanos as cordilheiras do Himalaia, dos Andes, os Alpes, além de ter se completado o contorno das Américas em seu lado oriental. Eu vou tentar mostrar isto do ponto de vista de um globo que eu tenho aqui em casa, para vocês verem o que isto significa, desta declinação para verticalização. Estou com um globo aqui que meus filhos estudavam na época anterior ao Google e à internet. Vamos tentar visualizar do que é que eu estou falando e o que significa essa verticalização do eixo da Terra. Há uma inclinação, ou seja, uma queda, ou seja, uma inversão de 23 graus e 30 do eixo que faz a separação, ou que faz a distância entre o eixo magnético e seria o eixo geográfico. Então, o processo todo que nós vamos discutir fundamentalmente neste vídeo será o que acontecerá, quais suas consequências, à medida que o planeta ele verticalize, talvez aqui dê para ver com maior clareza, né? Juntando, ajustando norte magnético e norte geográfico na mesma posição. Isto significa que haverá uma reversão, haverá uma evolução, haverá uma verticalização do planeta em torno de 23 graus e podemos imaginar, se isto acontecer, vejam a quantidade de mares que nós temos aqui, o que deverá acontecer entre movimentação de águas inundando terras e outras sendo reveladas, porque à medida que o mar se movimenta, revelará também novas terras desconhecidas. Então, essa é a ideia central desta verticalização, desse ajuste entre norte magnético e norte geográfico que nós vamos tratar. A espiritualidade, porém, esclarece que verticalizar a Terra, um corpo de menor importância no universo, até se ajustarem seus polos magnéticos e físicos, não é a finalidade principal do curso profético desse astro absinto, mas sim higienizá-la, absorvendo os 2/3 da humanidade entre encarnados e desencarnados que fracassaram os chamados esquerdistas do Cristo. E a própria espiritualidade diz que só no plano entre os desencarnados há 20 bilhões de almas. Bom, e o outro 1/3? O outro 1/3 da humanidade, aprovada para continuar evoluindo em nosso planeta, é constituído dos que verticalizaram o espírito pelo sentimento essencialmente vivendo o Evangelho de Jesus. Tal ocorrência marca o fim dos tempos profetizados no Apocalipse, o final de transição planetária da era de Peixes para a era de Aquário, como dizem os universalistas, ou o final do mundo de provas e expiações e o início do mundo de regeneração, segundo os espíritas. Jesus confirma estes fatos quando diz: muitos serão os chamados, mas poucos os escolhidos. Sobre esses fatos, Kardec esclarece que os espíritos a serem deportados para um planeta absinto fora do sistema solar e similar ao estágio em que se encontrava a Terra à época dos homens das cavernas, esses espíritos não evoluem, mas apenas vão reiniciar o aprendizado a fim de corrigir seus desvios morais. Entre os 2/3 a serem exilados, conta-se a multidão de almas psicopatológicas, sádicas, masoquistas, agressivas, sensuais, feminicidas, homicidas, que exploram crianças indefesas, que defendem e produzem armas atômicas genocidas, políticos corruptos que se utilizam dos bens públicos para seu próprio enriquecimento, os que comercializam a fé religiosa, transformando-a num balcão de negócios, o que destrói a natureza e tantos outros. Entretanto, os da direita do Cristo não serão apenas aqueles que se refugiam debaixo da proteção de alguma orientação religiosa, mas sim, e principalmente, serão os que serão reconhecidos
pelo seu espírito de universalidade fraterna e de integração com os esforços bem intencionados de todas as religiões. Recordemos o que nos disse o apóstolo Tiago, está em Tiago 2, 14 e 26, aspas, para repetir. Meus irmãos, que interessa se alguém disser que tem fé em Deus e não fizer prova disso através das obras? Esse tipo de fé não salva ninguém. Assim também a fé cristã, se não se traduzir em atos, ela é morta em si mesma. Fecho aspas. Também poderíamos citar as palavras de Madre Teresa de Calcutá, que teria sido a última reencarnação de Maria Madalena. Aspas. Mais valem as mãos que ajudam do que aquelas que apenas rezam. E podemos finalizar este enfoque citando a máxima de Jesus, aspas, quando ele diz: a cada um será dado conforme suas obras. Fecho aspas. Vamos ver este aspecto sobre várias abordagens. No excelente livro Mensagens do Astral, psicografado por Hercílio Mais, o espírito Ramatiz esclarece que esse astro absinto a que nos referimos se assemelha a um poderoso ímã planetário que vai absorver da atmosfera da Terra as energias mentais deterioradas, que servem de barreira às influências dos bons espíritos. Esse planeta é uma espécie de um gigantesco aspirador magnético planetário. Ele pode ser considerado como um planeta absorvente com a sua finalidade maior, que a seguir nós explicaremos. No entanto, será a Lua que mais sofrerá a presença astronômica deste planeta. E a gradativa elevação da Terra sobre seu eixo imaginário modificará as coordenadas de sustentação astroetéreas relacionadas ao seu satélite. Isso terá consequências enormes sobre a movimentação das marés. Essa aproximação está prevista milhares de anos antes de a Bíblia ser escrita. Os profetas da antiga Atlântida, cuja ilha final afundou há 12.000 anos, já afirmavam que haveria modificação no eixo da roda, traduzido no eixo da Terra. Aliás, sua capital, da Atlântida, Poseidon, situava-se na região hoje conhecida como Triângulo das Bermudas. E em seu extremo leste ainda remanescem as ilhas de Madeira, Ilhas da Canárias e de Açores. Afora a literatura mediúnica em que nos baseamos, a mais antiga menção conhecida sobre a Atlântida encontra-se nos diálogos Timeu e Crítias, escritos pelo filósofo grego Platão 400 anos antes de Cristo. Com o afundamento da Atlântida, a elevação do nível das águas do Atlântico abriu a passagem pelo Estreito de Gibraltar, inundando as depressões onde se situa o mar Mediterrâneo. E, na sequência, a pressão das águas rompeu mais ao norte, noroeste, o Estreito de Bósforo, dando passagem à criação do Mar Negro. Desse cataclismo teria resultado a secagem do gigantesco lago Tritônio, na África, que é a origem do deserto do Saara. Segundo Ramatiz, a gradativa verticalização do eixo da Terra e a alteração do seu magnetismo provocarão profundas modificações de ordem geológica e geográfica. Na crosta terrestre, com as águas dos oceanos invadindo grandes faixas litorâneas, ao mesmo tempo em que emergirão do fundo dos mares algumas ruínas de velhas civilizações desconhecidas da história, como a própria Atlântida que estamos falando, que quando ressurgir, e ela vai ressurgir, contará com exuberantes recursos minerais e vegetais submersos há milênios. Com a elevação do eixo terrestre, as novas e mais importantes civilizações